Falando em notícia boa, 392 milhões de reais. Esse foi o lucro líquido do Banestes em 2024, um recorde. O resultado foi apresentado esta semana, por isso hoje eu recebo aqui no estúdio do S Notícias o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande. Muito boa noite para o senhor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer estar participando. Foi o recorde, né? O senhor poderia comentar como vocês chegaram a esse número? Olha, foi um recorde. O Banestes vem aí ao longo dos últimos anos, né, apresentando sempre lucros crescentes, né? E esse foi mais um lucro fruto de muito trabalho, fruto de conhecer muito bem o capixaba, né? Aproveitar esse momento que o Estado está passando de desenvolvimento, né? Então o Banestes participa ativamente desse desenvolvimento do Estado, né? Então a gente hoje tem um volume de negócios que nos proporciona apresentar esses lucros sempre crescentes, né? Como o maior, o banco que é líder em crédito aqui no Espírito Santo é o Banestes, né? Então a gente tem aí uma gama de produtos que a gente tem para oferecer para o nosso cliente que proporciona esse lucro que também dá retorno para a sociedade capixaba. Aí que está o ponto, para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual o retorno que a população capixaba tem desse lucro líquido, já que estamos falando de um banco do Estado? Isso. O governo do Estado ele detém 92% das ações do Banestes, né? Esse ano a gente está distribuindo de dividendos, né, juros sobre o capital próprio, que retorna para os acionistas. Nesse lucro foram 152 milhões. Né? A gente destinou esse ano um pouco menor essa distribuição por conta de uma resolução que teve do Bacen, que a gente teve que fazer alguns ajustes. Mas 152 milhões que retornam para os acionistas, né? E o governo do Estado ele recebe 92% desse valor, né, que é reinvestido em políticas públicas. Isso fora o que a gente paga de impostos e contribuições, né, de salários. Isso aí passa de 1,3 bi mais ou menos, que fica aqui dentro do Estado. O que a gente pode esperar para 2025, já que tivemos esse lucro recorde? Deve haver maior crescimento este ano? O ano passado, por exemplo, a gente tinha uma taxa de juros, se esperava chegar na economia brasileira a 8%, mas não fechou nisso. Pelo contrário, fechou em 13%. O que se espera para 2025? Olha, é um ano desafiador, né, justamente por conta dessa taxa de juros e a previsão da taxa de juros, né, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a taxa de juros alta não é bom para banco, né, o custo do capital fica muito maior, né, o crédito fica muito mais restritivo. É o que a gente espera esse ano, né? Como é o banco que mais conhece o capixaba, né? A gente vem ao longo do tempo aí sendo recorde de financiamentos e hoje a gente atua em toda a cadeia econômica do Estado, desde o microempreendedor individual, onde a gente tem empréstimos ali desde R$2.000, né? E tem uma parcela muito grande que a gente atua junto com a DERES, junto com o SEBRAE e as prefeituras, até os grandes empreendimentos que estão se instalando aqui no Estado, que estão vindo para o Estado. Então a gente espera também ter um crescimento, continuar crescendo, apoiando o desenvolvimento do Estado, apoiando as empresas que aqui estão, apoiando esses microempreendedores. A gente lançou ano passado um banco digital. Sim. Né? Esse banco digital para atender a servidores públicos de fora do Estado do Espírito Santo. Ou seja, ampliando a gama de público. Ampliando a nossa atuação. Hoje o BISE, que é o Banco Estadual, né? O Banco Estadual, o Banco Digital, ele já tem cliente de toda a parte do Brasil. Então hoje a gente também tem agências físicas em São Paulo, capital, né, uma agência no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Então a gente está ampliando também a atuação do Banestes. Que bacana. Olha, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que a sua agenda é muito ocupada, muito cheia e muito obrigada por ter vindo aqui, dando esse espaço para a gente aqui no S Notícias. Não, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar do nome do Banco do Estado do Espírito Santo, o Banco dos Capixabas. Obrigada, viu? Não.